emoção mais usada para manipular emocionalmente uma pessoa, mesmo após o término de um relacionamento tóxico. E essa emoção é o medo. Quando a outra pessoa mexe com as consequências que poderiam vir se você não obedecer, não concordar e não fizer o que essa pessoa quer. Meu nome é Carol, eu tenho um mestrado em psicologia pela Universidade de Viena, Áustria, e eu sou uma sobrevivente recuperada de relacionamentos narcisistas. Então, considere a seguinte situação, o seguinte cenário. Desde o término do relacionamento tóxico com Marcos, nosso nome fictício aqui, o Marcos nessa situação é o tóxico, é o narcisista da história, poderia ser ao contrário, apenas um exemplo, né? Poderia ser a Ana tóxica, mas nesse exemplo aqui é o Marcos. Então, desde o término, a Ana vem tentando manter a distância, mas o Marcos insiste em manter o contato. Ele não aceita o fim do relacionamento, ele se sente como se ele fosse o dono da Ana, como se ele que decidisse quando eles têm contato ou não, o que ela deve fazer ou não. E aos poucos, a Ana vai percebendo que mesmo que ela peça e que ela desvie, que ela tente educadamente manter uma distância agradável e saudável nesse pós-término, ela percebe que mesmo separados, ele ainda tem o controle sobre as suas decisões e ela percebe que ela faz isso pelo medo que ela tem das reações dele, em grande parte. Então vamos ver o seguinte cenário aqui. O medo de despertar a fúria do narcisista. Um ano após o término, a Ana começou a sair com alguém novo. Ela não quer esconder a sua vida, ela não quer viver nas sombras, mas ela sabe como Marcos pode reagir quando descobre algo que não gosta. Um dia, quando ela está tomando café em sua nova companhia, ela recebe uma mensagem inesperada de Marcos. E a mensagem diz: Oi, Ana, podemos conversar? Eu preciso falar muito com você e é urgente. O coração de Ana acelera, ela hesita, mas para não gerar um alvoroço, para não escalar essa situação, ela responde educadamente: Oi, Marcos, desculpe, mas acho que não é uma boa ideia agora. Estamos seguindo caminhos diferentes, lembra? O Marcos responde num tiro. Ah, entendi. Então é assim? Você nem me atende mais quando eu preciso? Legal. Bom saber que eu fui só mais um cara qualquer para você. E esse palhaço aí na sua frente, já sabe que você é assim? Ou ainda vai descobrir? A Ana sente um calafrio e fica pálida, pensando onde estaria Marcos e o que poderia fazer. Há quanto tempo ela estaria sendo vigiada? Algumas horas depois, uma amiga em comum dos dois entra em contato e manda uma mensagem para Ana. Ana, o Marcos está postando umas indiretas muito estranhas nas redes sociais, falando que certas pessoas são rápidas demais para seguir em frente e falando umas coisas bem estranhas. Você tá bem? A Ana não fez nada de errado, mas ela sente um medo incrível, em parte irracional, por outra parte baseado nessas ameaças veladas das possíveis reações de Marcos. Ele tem um histórico de espalhar boatos e até mesmo de aparecer por acaso nos lugares onde ela está e criar uma cena. O simples fato dele estar incomodado já faz com que ela pense duas vezes antes de continuar o seu encontro, encerre tudo e vá para casa. E como já aconteceu antes, ela se sente pressionada a evitar certas atitudes e a se dar a liberdade de viver de novo para não provocar uma reação negativa dele e consequências que ela só consegue imaginar. Mesmo separados, Marcos exerce ainda controle sobre a sua vida, não por força, mas pelo medo do que ele poderia fazer quando se sente rejeitado. Okay? Quem está se reconhecendo aqui num cenário parecido a esse? O Marcos manipula a Ana com medo. Pessoas tóxicas, quando percebem que a culpa não funciona mais, que o senso de obrigação não funciona mais, a dívida emocional já foi há muito tempo paga, começam a agir através do medo, a controlar através do medo. Então, Marcos não ameaça a Ana diretamente. Ele não diz nada, ele não diz o que ele vai fazer. Ele faz perguntas e ele dá a entender que ele sabe exatamente onde ela está. Mas fica tudo vago e isso é muito medonho.
né? Isso faz parte do stalking e tem um perigo real, né? Ele cria esse clima de vigiar, de monitoramento, de imprevisibilidade, onde ela nunca sabe onde ele está e como ele vai reagir. Então, ele joga indiretas, sugere que esse novo relacionamento, né, essa nova pessoa poderia descobrir coisas. Então, ele ameaça com difamação, ele ameaça com, né, enfim, ele não fala exatamente o quê, mas isso deixa ela numa posição muito desagradável de exatamente disso, de não saber o que poderia acontecer. E isso leva ela a se restringir, leva ela a se controlar e a deixar de fazer o que ela gostaria, deixar de se sentir livre por medo das consequências emocionais, sociais e comportamentais do ex patológico, ok? Isso aqui poderia igualmente ser o inverso, uma mulher fazendo a mesma coisa, uma mulher patológica com traços tóxicos do espectro narcisista, da mesma forma ameaçando um ex ou uma ex, tanto faz. Aqui no exemplo foi homem e mulher dessa forma, mas você pode transferir esse exemplo para a sua realidade e ela é igualmente provável também. Ok? Então, o que fazer aqui? Tem alguns pontos importantes para tomar cuidado. Nesse caso do medo, primeira coisa, não reagir por impulso. Manipuladores e manipuladoras querem que você haja no calor do momento, na hora da adrenalina, na hora do medo. Então, antes de agir, de responder ou fazer qualquer coisa, sempre respire e se dê alguns momentos para se organizar emocionalmente e mentalmente. Você precisa avaliar essa situação com calma. Então, não responda a mensagem. Se vier uma ameaça, se vier uma mensagem por escrito, tira um print dessa mensagem e já bloqueia o contato. Então, responder tende a escalar a situação nesse caso. Você precisa documentar, não explique a sua situação. Quanto mais você se explicar, mais a pessoa vai te engatilhar, vai te manipular e vai ter por onde te confundir e ativar a sua dissonância cognitiva ainda mais. Então, não responda, não se explique, não morda essa isca. Avise pessoas de confiança, né? No caso, no exemplo da Ana, seria o caso de conversar com o próprio date dela ali, com a própria pessoa com quem ela estava se encontrando, avisar amigos, avisar familiares do que está acontecendo, para poderem te apoiar, para poderem te aconselhar também como agir. Documente essas interações, evite lugares previsíveis, evite lugares que vocês costumavam ir juntos. Comece, se possível, uma vida em outros bairros, em outros lugares, onde essa pessoa tem menor probabilidade de ir lá ficar te vigiando e vendo o que você está fazendo. Tenha sempre uma atenção, né? Você vai entrar no carro, você vai entrar num transporte coletivo, sempre olha à sua volta, vê se tem alguém te vigiando, isso é importante. E priorize a sua segurança. Ok? Então, se começar a escalar, começar a se tornar mais preocupante esse monitoramento, né? Se isso se intensificar de alguma forma, é importante você procurar ajuda profissional, ajuda jurídica, até o ponto, possivelmente, se necessário, de chegar numa medida protetiva, ok? Então, precisa considerar essas consequências, mesmo se você nunca tenha vivido algo assim antes com essa pessoa, dependendo do comportamento dela de perseguição, é importante considerar essas medidas de segurança, ok? Porque isso acontece mesmo e pode ser perigoso. Então, lembre-se aqui, manipuladores, quando nada mais funciona, vão usar o medo para controlar você. E cada vez que você não cede aos comportamentos, às exigências, aos pedidos e às manipulações, é aí que você retoma o seu poder. Isso pode vir com uma escalação, né, um escalar do comportamento dessa pessoa, mas a sua melhor chance é você se manter firme, é você não engajar, você não responder e seguir o seu caminho. Procurando sempre o caminho da maior segurança, evitar confrontos e se proteger. E com isso, sobrevivente, chegamos ao final deste episódio de Isso é Narcisismo. Muito obrigada por assistir esse vídeo ou escutar em forma de podcast. Eu espero que tenha te ajudado. Se você ou alguém está passando por isso, saiba que há ajuda disponível. Se você está na dúvida se você está lidando ou lidou com uma pessoa tóxica, narcisista na sua vida, na descrição deste vídeo está um checklist 100% gratuito do grau de patologia da personalidade, a patometria. Eu sugiro que você clica, faça o teste e no final você vai ter um resultado
resultados simples, direto ao ponto, do grau de narcisismo e do impacto que isso tem em relacionamentos. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like, se inscreva no canal caso não tenha feito ainda e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar novos vídeos. Até o nosso próximo conteúdo. Me siga nas suas redes favoritas em @psi.carolinamiller. Nos vemos no nosso próximo episódio de Isso é Narcisismo. Fique firme e elimine pessoas tóxicas da sua vida. E se você gostou deste episódio, você provavelmente vai gostar também deste aqui, ou clique aqui para assistir ao episódio completo.